Olá, amigos da Safras TV, eu sou o jornalista Arno Baixo, da agência Safras, e no Conversa com a Analista de hoje, eu falo com o Fernando Iglesias, ele que é consultor e analista de boi e carnes de Safras e Mercado. Na edição de hoje para a Safras TV, nós iremos avaliar o comportamento do mercado de boi após a ocorrência de casos de vaca louca no Brasil e também iremos avaliar os mais recentes dados de abates referentes a 2022, divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eu lembro a você, assinante, que se quiser saber mais informações a respeito do mercado brasileiro de boi e de outras commodities, você pode acessar o site de Safras, em safras.com.br, baixar os aplicativos da agência Safras do Safras Connect, acompanhar as mais completas informações do agronegócio brasileiro através da plataforma Safras, ou acompanhar os vídeos de Safras pelo YouTube. Inscreva-se em nosso canal, assine as notificações para ficar por dentro do mais completo noticiário brasileiro e internacional sobre commodities agrícolas. Bom dia, Fernando, tudo bem contigo? Bom dia a todos aqui que nos acompanham no Safras TV. E temos muita coisa para conversar hoje, realmente. Temos aí embargo que segue em andamento, influenza aviária que está caminhando aqui pela América do Sul. Temos casos em granjas comerciais na Argentina, no Chile, Uruguai também relatando casos em aves selvagens. Então temos muito assunto legal para trabalhar realmente. Tá certo. Eu começo te perguntando como é que está a situação do mercado de boi, né? Com esse embargo pelo Brasil por conta desse caso atípico de vaca louca no estado do Pará. Como está a situação? Bom, vamos começar aqui compartilhando a nossa plataforma, né, para o pessoal acompanhar o que está acontecendo no mercado físico do boi gordo em relação a preços, tá? Certo. Temos algumas questões interessantes para ponderar. Primeiro é o seguinte: logo depois, na semana que sucedeu esse embargo, os preços do boi gordo simplesmente derreteram, tá? A indústria começou a sair de compra, algumas unidades anunciaram férias coletivas, outras começaram a aumentar a capacidade ociosa, reduzir abate, justamente para se adequar a essa ausência, mesmo que temporária, da China. Então, isso acabou afetando muito o mercado brasileiro naquele momento. E agora, na primeira quinzena de março, essa demanda de virada de mês, entrada de salário na economia, deu uma motivada nos preços tanto da carne no atacado, principalmente dos cortes do traseiro, quanto do mercado físico. Tá? O movimento não foi agressivo, mas as negociações estão acontecendo em até R$ 280 por arroba no mercado paulista, por exemplo. Certo. Outras regiões também apresentaram alguma alta do preço, é o caso do norte do Paraná, região de Goiás, teve moderados movimentos de alta, e chegou a trabalhar abaixo de 250, chegou a trabalhar entre 240 e 245 na última semana de fevereiro. Tá? Então, um mercado que está em recuperação. Na região norte também. Na região norte nós também tivemos alta das cotações ali. No Tocantins, por exemplo, o mercado chegou aí a trabalhar a 220. Agora está trabalhando a Certo. 235. Então, teve uma recuperação. O que nos preocupa efetivamente é que a segunda quinzena do mês é um período menos, com uma reposição menos agressiva entre atacado e varejo, e isso pode dar um tom mais pessimista em relação a preços dentro do mercado do boi a partir dessa segunda quinzena. A grande questão é quando a China voltará a comprar carne bovina do Brasil. Esse é o ponto central do mercado do boi nesse momento, e é o ponto que pode levar aí a altas mais consistentes dentro desse mercado, pelo menos no curtíssimo prazo. Logo depois que surgir essa notícia, né, que a China vai voltar a comprar carne bovina do Brasil, os preços vão dar uma boa respirada, vai ter uma alta bem consistente das cotações, tá? Mas é momentâneo também, em função do momento do ciclo pecuário em que nós estamos. E há um indicativo de que esse embargo talvez demore menos tempo do que o registrado, né, no final de 2021, né? Exatamente isso. Nós temos um contexto muito diferente na comparação com aquele embargo de 2021. Primeiro, a China em 2021 vinha de um ritmo muito forte de compras. Ela importava, batia recorde, enfileirava recorde atrás de recorde de compras de carne bovina brasileira naquela época. Então ela estava bem estocada. Ela tinha uma posição mais confortável para suportar esses 100 dias. Então, o segundo aspecto é que a China tinha mais opções de compra naquele momento.
Os Estados Unidos não tinham um boi gordo tão caro como tem hoje. A União Europeia não apresentava problemas dentro do seu rebanho, como também tem hoje. Tá? Assim como o Uruguai e a Argentina contavam com uma capacidade produtiva maior do que o Brasil naquele momento. Hoje é o contrário. Hoje o Brasil está nesse momento de expansão produtiva, maior capacidade produtiva, um momento de expansão do ciclo pecuário, e os nossos grandes concorrentes passam por um processo de encolhimento do rebanho. Tá? Então o Brasil realmente tem essa vantagem nesse momento. O único concorrente que está recompondo o seu rebanho é a Austrália, mas a Austrália não conta com uma fração da capacidade brasileira em termos de produção. Tá certo. Tu comentaste há pouco que o Brasil está em expansão do rebanho e esses dados realmente são confirmados pelos números de abates registrados ao longo de 2022, conforme foi divulgado hoje. Notícia essa que está na plataforma Safras, na parte de notícias, que a gente vai compartilhar com vocês agora. Houve realmente um crescimento bastante significativo dos abates de bovinos e também, especialmente, de suínos no ano passado, né, Fernando? Exatamente isso. Só para dar um toque a mais para quem nos acompanha aqui, né? Basicamente, a plataforma Safras vai ter aí todo esse apanhado de notícias. Essa notícia já está há mais de 1 hora aqui na nossa plataforma. Cotações de mercado físico, cotações de mercado futuro, tem tudo aqui para você conseguir tomar as melhores decisões possíveis, tá? Basicamente aqui, o que a gente está... a gente já trabalhava isso nos nossos serviços de consultoria desde o ano passado, que 2022 seria um ano de evolução do número de animais abatidos aqui no Brasil, e os números do IBGE realmente confirmam essa tendência, confirmam essa evolução do volume de abates, tanto de suínos quanto de bovinos. Era a expectativa que nós tínhamos realmente para esse ano de 2022. Tá? Da mesma forma que essa pequena redução do abate de aves também estava dentro das nossas projeções ali em relação ao alojamento de pintos de corte. Tá? A tendência é que o Brasil alojasse um pouquinho menos ano passado, e isso se confirmou. Agora, né, podemos falar um pouquinho de 2023 também, né, mostrar para quem nos acompanha a projeção para o ano. É bem interessante a gente comparar esses dados de 2022 com 2023, que já é uma tendência um pouco de mudanças, né? Exatamente. Os números aqui do Safras e Mercado, eles são um pouquinho diferentes dos números do IBGE, porque nós temos aqui aquela consideração dos abates não inspecionados aqui também, que estão sendo considerados nesse volume de animais que foram abatidos ano passado. Mas se você observar aqui, a gente usa também os dados do CIF, né, do Sistema de Inspeção de Federal, basicamente o crescimento percentual de 2022 comparado a 2021 praticamente idêntico aos números do IBGE, tá, em termos de crescimento percentual. O Brasil abateu em torno de 31,6 milhões de cabeças de bovinos ano passado, um crescimento de 7,4% na comparação com 2021. Tá? Para esse ano, o número do a IBGE, nossa... só para contextualizar, né, ficou em 29,8 milhões de cabeças, com crescimento de 7,5%. Mas ali são considerados apenas os abates inspecionados, né? Essa é a diferença. Exatamente. Para contextualizar um pouco, né? Exatamente, isso. Tá, pode continuar, outra questão aqui agora é sobre 2023. Certo. Bom, fevereiro já teve um número de animais indo para abate um pouco menor na comparação com o ano passado. Isso já é consequência de uma última semana de mês mais lenta em função do embargo. Tá? Então, tivemos uma queda aí de 1,3% nos abates de fevereiro de 2023 na comparação com fevereiro de 2022. E os números que devem ser registrados em março são ainda mais deprimidos em função desse aumento de capacidade ociosa que eu já mencionei. A tendência é que haja uma queda aí de quase 10% na comparação com março de 2022. Então, basicamente, nós estamos vendo o setor produtivo se adequar a essa ausência do grande importador de carne bovina brasileira. Tá? Lógico, esses números serão revisados de acordo com conforme os eventos vão ocorrendo. Se, por exemplo, esse embargo começar a durar 60, 70, 80, 90, 100 dias novamente, nós também vamos revisar os números de abate de abril, maio e assim sucessivamente.
O embargo vai trazer consequências, já traz consequências no mercado para outros derivados de abate de bovinos. Por exemplo, o mercado de sebo bovino já está menos ofertado, já se sente uma falta do produto nos mercados consumidores Brasil afora, e isso já é traduzido em alta dos preços dessa matéria-prima. Então, isso já é uma consequência do embargo que nós estamos evidenciando dentro do mercado brasileiro. Então, É uma questão muito interessante, né? E outro ponto que mexe com o mercado de carnes realmente é essa influenza aviária, né? Atingindo aves comerciais, tanto na Argentina como no Chile, e também ainda aves silvestres no Uruguai. E é uma preocupação, acho que mais significativa até com relação a essas aves afetadas no Uruguai por conta da proximidade com o Brasil, né? Pela pouca distância, né, Fernando? exatamente isso. Vou compartilhar minha tela mais uma vez, tá? Vou mostrar aqui uma apresentação de consultoria que nós vamos fazer hoje, inclusive, né? Certo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que mostra exatamente onde estão relatados esses casos de influenza aviária aqui na América do Sul, no Uruguai. Tá? Ele está a 160 quilômetros da fronteira com o Rio Grande do Sul, e o grande foco de preocupação que nós temos aqui, as rotas das aves migratórias, né? O grande Sim. foco de preocupação que nós temos aqui é com o estado do Rio Grande do Sul, especificamente, que é um grande produtor de carne de frango, e com o Paraná. As Uhum. rotas que preocupam aqui dentro do Brasil, a rota que mais preocupa, na verdade, é essa rota em roxo aqui, a rota Brasil Central, porque ela Certo. corta o interior do Brasil inteiro e corta dois estados de relevante produção, que são Paraná e Rio Grande do Sul. Também pega São Paulo, que tem uma produção significativa também. Tá? Então, as ocorrências ali, a fiscalização desses estados tende a ser maior em função disso. O que acontece? As aves saíram lá do hemisfério norte, da América do Norte, vieram aqui para a América do Sul, fugindo do inverno, e agora que está terminando o inverno lá no hemisfério norte, a partir do final de março, essas aves começam a migrar de volta, começam a Uhum. voltar lá para a América do Norte, e isso vai reduzindo o risco do Brasil ter problemas. Tá? O Certo. risco do Brasil ter problemas vai diminuindo conforme a gente vai saindo do mês de março. Pelo que eu conversei com autoridades que trabalham nessa questão de sanidade animal, até o final de maio nós temos algum risco aqui para o mercado brasileiro. Passado isso, já fica bem mais tranquilo, uma posição bem mais confortável. Reforçando que eu acho pouquíssimo provável que nós tenhamos aí casos de influenza aviária em granjas comerciais aqui no Brasil. Tá certo. Então, para resumir essa nossa conversa, o mercado realmente está em cautela, aguardando uma posição por parte da China quanto a uma retomada das importações e exportações de carne bovina. E no mercado de frango, essa preocupação ainda bastante evidente com a gripe aviária na América do Sul e nos países próximos, do entorno do Brasil, né, Fernando? Exatamente isso. A questão agora é fiscalização, né? Não precisa de pânico em relação à influenza aviária, não há necessidade de pânico. O Brasil segue à risca os principais protocolos de sanidade animal, e também reforçar que a decisão recente de Chile e Argentina de suspender as exportações dos países faz menção a uma decisão dos governos locais, tá? Não Certo. faz parte do protocolo sanitário da OIE, que é a organização que rege a sanidade animal ao redor do mundo, tá? Ela não faz parte desse protocolo. Então, de qualquer forma, estamos numa posição aí um pouco mais confortável com relação a isso. E também, né, o Brasil exporta aí 4,5, 4,8 milhões de toneladas de carne de frango anualmente, a Argentina pouco mais de 200 mil toneladas e o Chile pouco mais de 160 mil toneladas. Então, são players pouco representativos no contexto global, que se for necessário, o Brasil pode absorver aí essa exportação que eles estão deixando de fazer com grande facilidade. Tá certo, Fernando. Eu agradeço muito a tua participação aqui para a Safras TV, diretamente da agência Safras, para a Safras TV, jornalista Arno Baixo. Um grande abraço, Fernando. Grande abraço a todos e até a próxima.